A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus possa nos livrar e nos guardar com o amor e a misericórdia dEle. Meus irmãos, eu fiquei um tempo afastada de trazer a mensagem da parte de Deus aqui no canal e também na página no Facebook por motivo superior. Eu tinha uma missão para cumpri-la. E ninguém foge das suas missões. E nessas missões, meus irmãos, eu andei muito em hospitais. Eu fiquei a maior parte do tempo em hospitais. E lá, nesses hospitais onde eu andei, eu conheci todo tipo de pessoas, todo tipo de enfermidade. Eu pude ver, pude contemplá-las, todo tipo de enfermidade. Pessoas com rostos deformados, o câncer deformou o rosto das pessoas, garganta. As pessoas não podiam dar glória a Deus, não podiam louvar a Deus com as suas gargantas consumidas pelo câncer. Vi todo tipo de enfermidade que o ser humano pode adquirir. E isso me fez refletir, pensar muito. Senhor, por que essas pessoas sofrem tanto? Por que elas estão sofrendo tanto? Às vezes nós costumamos pensar que é por causa do pecado que a humanidade sofre tanto. Outros dizem, não, é porque é o destino. É assim, né? O destino da pessoa que a pessoa sofre tanto assim, é por isso. Mas eu acredito que não. Eu acredito que Deus, Ele não deixou ninguém nascer aqui na Terra com o destino já traçado para sofrer. Ninguém veio aqui com essa missão de sofrer e já predestinado a viver a vida toda sofrendo e morrer assim sofrendo. Eu acredito que não. Eu acredito que essas coisas acontecem por causa do pecado. Então eu ficava me questionando por quê. E às vezes, meus irmãos, eu via tanto sofrimento que eu ficava inconformada e perguntando, Senhor, por quê que essas pessoas estão sofrendo tanto assim? Então aqui em Gênesis, capítulo 3, verso 2, nós vamos ver como começou o sofrimento da humanidade. Porque nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher, depois de ter criado tudo, a terra e tudo que na terra há. Ter criado todas as coisas que há na terra, aí Deus criou também o homem e depois criou também a mulher da costela do homem. Mas Deus tinha deixado ali uma ordem para eles. Deus pôs eles no jardim do Éden e Deus deu uma ordem para eles. E a ordem qual era? Em Gênesis capítulo 3, verso 2 diz assim, e disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Tá vendo, meus irmãos? Eles viviam até nesse dia em que eles resolveram desobedecer, porque a ordem, o mandamento era esse: não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim. Eles viviam em paz, eles não sabiam o que era sofrimento, eles não tinham pecado. E a partir do momento que as criaturas, os homens, o homem e a mulher que Deus criou, resolveu desobedecer a Deus, resolveu deixar o mandamento do Senhor e passou a dar ouvido à voz do estranho, eles começaram a sofrer. Por quê? Eles sabiam que quem tinha dito para eles não comer daquele fruto que estava no meio do jardim era o Pai. O Pai que os amava, que os protegia e só queria o bem para eles. Mas eles deixaram o mandamento do Pai, deixaram de ouvir a voz do Pai para ouvir a voz do estranho. E o resultado foi esse. A partir do momento que eles comeram, abriu os olhos deles, eles perceberam que era tão inocente e livre de pecado, e livre de pecar, que nem sequer eles percebiam que estavam nus. Mas a partir do momento que comeram a fruta, aí eles começaram a ver que estavam nus. Aí veio o pecado. Então, começou o pecado daí, veio o sofrimento. E o sofrimento se prolongou e a iniquidade se multiplicou, foi se multiplicando a tal ponto de chegar onde nós estamos agora. Tem tanto sofrimento neste mundo e as pessoas vivem desesperadas, correndo de uma parte para outra, procurando encontrar uma solução para o seu sofrimento. E a solução não vem dos homens, vem do Senhor. Quando o Senhor diz para nós obedecermos, guardar os mandamentos dele, essa é a solução. Se nós nos abster do que é mal, nos abster do pecado, nós vamos também ficar imunizado do mal maior. Pecar, nós já temos o pecado, ninguém está imunizado do pecado, mas não é necessário nós viver em sofrimento que ultrapassa o que nós podemos suportar. Mas o que provoca isso é o pecado, é a desobediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós tememos a Deus e obedecemos, nós temos uma vida não sem prova, não sem luta, não sem enfermidade, mas pelo menos nós temos uma vida amenizada de tudo isso. Deus ameniza tudo isso, todo sofrimento. Deus, Ele, com certeza, Ele está ali conosco. Nós temos aquela ajuda do Senhor. Mas quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, não guardamos os seus ensinamentos, a sua sã doutrina, aí nós vamos arcar com as consequências. O nosso sofrimento se multiplica muito mais por causa da nossa desobediência. Por isso que Deus deixou esse livro aqui para nos ensinar uma maneira de viver melhor. Sofrer, todo mundo sofre. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também iremos vencer. Se nós formos ver aqui toda a escritura, consultar todas as escrituras aqui deste livro, nós vamos perceber que nenhum dos profetas que obedeceram a Deus, desde Noé até João Batista, não morreram de enfermidade desse tipo, câncer, AIDS, nenhuma enfermidade terrível, mas morreram, ou uns morreram com
fartos de dia, como diz a Bíblia, de Abraão, que morreu com 175 anos. Primeiro foi Noé, que morreu com mais de 900 anos. E os outros profetas, os servos do Senhor, que foram obedientes e tementes a Deus, que guardaram os seus mandamentos, a Bíblia não relata aqui que nenhum deles morreram de câncer, nenhuma doença terrível. Aí você pode dizer, irmã, mas o câncer, a AIDS, essas outras doenças aí que atacam a humanidade agora, elas não existiam naquele tempo. Sim, tudo bem, mas por causa do pecado, ela podia existir outras igual ou até pior do que a AIDS, do que o câncer, mas porque aqueles homens obedeciam a Deus, os profetas, eles não morreram assim. Nós sabemos que, como Jesus disse, nós passamos por luta, como João Batista mesmo. João Batista morreu degolado, mas não morreu de doença terrível. A sua morte foi súbita, por causa do pecado, mas não dele, mas dos pecadores, porque ele deu a sua vida também. De certa forma, João também deu sua vida por causa dos pecadores. Porque se nós formos observar, João andava abrindo o caminho para Jesus passar com o seu evangelho, pregando, anunciando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi por isso que João foi degolado, porque o diabo se enfureceu de tal forma que pediu a cabeça de João Batista. Então, nós podemos morrer assim, meus irmãos. Mas essas doenças que vai maltratando, consumindo a nossa carne, consumindo tudo que há em nós, isso é consequência do pecado, meus irmãos, minhas irmãs. E eu tentei muitas vezes encontrar outra explicação para essas doenças, mas eu não encontrei. A única explicação que eu encontrei foi que essas doenças que consomem os homens, que vai matando pouco a pouco e maltratando dessa maneira, é consequência sim do pecado. Não venha ninguém querer me dizer que foi Deus que deu esse destino, que predestinou, que alguém já nasceu com esse destino predestinado para morrer com doença. Desse jeito, com essas enfermidades que come a garganta, consome o rosto, deforma. Não, eu não acredito. Eu creio que isso é consequência do pecado. Louvado seja Deus. Então nós vamos observar que os profetas que obedeceram a Deus, ou eles morreram fartos de dias, ou eles morreram por causa do evangelho, por amor ao evangelho, por amor a Jesus Cristo, por amor à palavra de Deus, porque obedeciam a Deus. Morreram a fio de espada, morreram degolados, e assim foi, mas não com essas doenças que vêm por consequência do pecado, porque os profetas de Deus que obedeceram a Deus, que guardaram os ensinamentos do Senhor e tiveram prazer de levar as boas novas aos filhos, ao povo, com certeza eles souberam muito bem disso, que eles estavam ali morrendo, mas era por amor a Deus, a sua palavra. Louvado seja Deus. Então, nós encontramos aqui que a consequência do pecado, inclusive a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, louvado seja Deus, o pecado traz as consequências, é enfermidade, é sofrimento, é falta de paz, louvado seja Deus. E tudo isso faz com que nós soframos muito, louvado seja Deus. Aqui em Mateus capítulo 19, verso 18, diz assim: E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás,
Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Quando Jesus fala isso, ele está dando a instrução que nós devemos seguir para nós termos uma vida sossegada em Cristo Jesus, porque, louvado seja Deus, aquele que obedece esses mandamentos e teme a Deus, guarda a palavra de Deus, com certeza Deus não vai permitir, meus irmãos, cair um câncer, cair uma AIDS, uma doença contagiosa naqueles que servem a Deus, até porque eles obedecendo a Deus, doença contagiosa fica difícil de pegar neles porque eles estão obedecendo a Deus. E nós sabemos que a doença que é contagiosa, ela é pego através do pecado do homem, da mulher, né? Da desobediência. É através dessas coisas que vêm essas doenças. E você pode pensar assim, mas tem pessoa que não tinha culpa nenhuma e essa doença veio sobre ela. Mas alguém trouxe, com certeza. Se ela pegou a doença, se ela foi contaminada com a doença, alguém trouxe para ela, é consequência também. Então, glória a Deus, aleluia. Não é justo, certo que não é justo alguém que não tem culpa pagar pelo culpado, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que Deus não tomará o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Mas sabe lá o que a pessoa tem feito para também ser contaminado, né? Verdade, nós não conhecemos. Só quem conhece é Deus. O deitar, o levantar, o agir, o pensamento de cada um de nós. Deus sabe todas as coisas. E se sobrevirão coisas desse tipo sobre as nossas vidas, pois com certeza, meus irmãos, eu digo, é porque a Bíblia relata que é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Amém? Então, glória a Deus, aleluia, nós temos que observar os mandamentos do Senhor, guardar a sã doutrina do Senhor. Louvado seja Deus. Em Efésios capítulo 6, glória a Deus, aleluia, a Bíblia fala assim, vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia fala aqui, e esse mandamento, e essa honra, não é só dos nossos pais terrenos, fala também do Pai, principalmente de Deus, nosso Pai Celestial. Quando nós honramos a Deus, glória a Deus, aleluia, Deus também nos honra. Por que Deus vai permitir que coisas terríveis como essas enfermidades ou sofrimentos terríveis que não vêm da parte do Senhor caia sobre nós, se nós honramos a Deus? Amém? Então você há de concordar comigo que realmente faz sentido tudo o que foi falado aqui, que é consequência do pecado nosso sofrimento. Não é que Deus planejou ou que nós já viemos aqui com o destino traçado de sofrer, mas foi consequência do nosso pecado, da nossa desobediência. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Fique com essa mensagem, medite nela e vamos passar a observar se nós queremos ter vida plena, vida sossegada, uma vida saudável. Nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, nos afastar do que é mal e se aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, buscar mais a sua face, orar mais, se humilhar mais e estar se santificando mais para estar na presença do Senhor e o Senhor nos encontrar com uma vida incorruptível e não uma vida profana, uma vida mundana, coisas que Ele não planejou para nós, porque se nós andar à procura dessas coisas, nós vamos encontrar enfermidade, tribulação, além do que nós podemos suportar,
é coisas tremendas, coisas terríveis, que é o que esse mundo tem para nos oferecer. Então, nós temos que ver o que é melhor para nós. Adão e Eva escolheu desobedecer a Deus e pagar o preço. Mas nós agora temos que escolher a obedecer, porque o mal nós já conhecemos. Nós temos que escolher a obedecer ao Senhor e andar com Jesus, porque o fardo dele é leve, ele mesmo disse. Porque, com certeza, quem anda com Jesus vai ter, né, o grande livramento, vai ser guardado e protegido por Deus. Deus dá livramento de tudo, de enfermidade, de prova que a gente não possa suportar. Amém? E isso acontece. Muitas vezes nós passamos por prova que é além do que a gente pode suportar, porque está ali faltando é Deus. Amém? Que fique com Deus, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Silêncio, que não estava vendo não, que não estava. Eu nem tinha chegado, porque eu já estava com mulher. Tiago, foi 21 minutos. Foi?